Sim, senhor presidente, vereadores, imprensa, Pedroni, Verônica, familiares do Pedroni e o grandioso ex-prefeito Fernando Xavier da Silva. Eu venho só a agradecer, eu acho que fazer críticas construtivas, às vezes, ela vem só para o bem da comunidade e para o executivo também. Então, meu assunto vai ser bem rápido a princípio. Eu acho que a Secretaria de Turismo, em nome da GNC, ela deve repensar e rever quanto o happy hour que está sendo realizado, pois, sem sombra de dúvida, eu acredito que tem todos os aspectos positivos para nossas cidades. A pena capaz, trancamento de ruas no centro, causa transtornos, que nem falou o vereador e presidente Denir. Eu acho que existem locais capazes um pouco melhores e dá para fazer uma organização um pouquinho melhor quanto ao trânsito do happy hour. Segundo lugar, como comentei semana passada, quanto à parada de Natal, sem sombra de dúvida, eu acredito que essa aqui, deste ano, foi uma das melhores possível, porque nós conseguimos voltar no tempo de 1910, chegando a Maria Fumaça em Carlos Barbosa. Se isso acontecesse e voltasse realmente, eu acredito que Barbosa não ficava sempre no topo, ficava historicamente no topo. E eu quero falar da parada de Natal sobre uma crítica que trancaram a rua Buarque de Macedo ao meio-dia, sendo nos banheiros públicos e sendo em frente à Câmara de Vereadores. Local esse que a parada só acontecia 8h30 da noite e a meio-dia foi trancado. Eu acredito, podia ter alguns transtornos, que falaram que passou um carro rebaixado, quebrou os fios, mas eu acredito que não levaria 8 horas para arrumar fio cruzando uma rua. Então eles podiam ter trancado mais no final da rua, pelas 5 horas, 6 horas. Faltou um pouco de organização e a gente escuta muito porque a gente é vereador eleito pela comunidade. Tu passa na rua, as ruas trancadas. Eu acredito que eles têm que pensar um pouquinho mais nessa logística de trânsito na rua fechada nesse lugar. E outra coisa que foi a grande decepção, eu acredito, na parada de Natal, eu gostaria de saber e que viesse nessa casa aqui, quem são as pessoas ou a pessoa responsável pelos banheiros públicos. Porque não adianta ter banheiros lindos e na parada de Natal, que se estende um pouco mais pela nossa cidade, está fechado. Um grande pecado isso. Porque você passa na rua e é questionado pelos munícipes. Eu estava presente nas 2 edições e os banheiros fechados. Nós temos a prefeitura, acredito que tem que rever o contrato com os responsáveis do banheiro e nesses dias especiais, tanto no happy hour também estava fechado. E se estendeu um pouco mais. E são críticas que só vêm ao bem da comunidade. Porque os locais, lancheria, enfim, estavam abarrotados de gente no banheiro. E quando tu vai lá, todo mundo questionava por que os banheiros públicos estão fechados. Baroni. Obrigado, Matheus. É bom que o vereador reconheça, e eu também sou favorável a quantidade de eventos que vem sendo feitos e a qualidade desses eventos que o Executivo vem fazendo nos últimos anos. Não tem dúvida que a nossa cidade cresce, questão turística com esses eventos, vem desenvolvendo, o nome da nossa cidade vai chegando a mais pessoas de fora daqui que vêm para cá para assistir esses eventos. Agora, uma questão, eu acho que vai muito do bom senso, essa rua fechada ao meio-dia. Obviamente que quem fechou, quem decidiu fechar, tinha alguns motivos. Mas a gente sabe que tem comércio ali que depende desse acesso de veículos. Então, numa
numa questão dessas futuramente, que o Executivo veja uma forma de, pelo menos, liberar o acesso dos carros e que se mude a saída pela Elisa Tramontina, eventualmente naquele horário de maior conflito de trânsito, se altere o direcionamento das ruas para evitar que não ocorra isso. Não sei qual é o motivo de ter fechado ao meio-dia, 1h, mas eu acho que se usar o bom senso dá para resolver. A questão dos banheiros também, eu me lembro que o vereador vem falando aqui há muito tempo, seguramente tem um horário de contrato para quem cuida, eles devem terminar o contrato e vão embora. Mas o bom senso também, de repente se estender junto com a empresa responsável por 1h, 2h, nesses dias é essencial, Matheus, isso é importante, e eu na condição de líder de governo vou levar essas reivindicações do vereador para o Executivo, para que a gente tente acertar esses detalhes para cada vez melhorar ainda mais a qualidade dos nossos eventos. Obrigado, Matheus. Boa noite, colegas vereadores, boa noite, público que nos assiste. Matheus, obrigado pela parte. Bem oportunas as tuas colocações, até porque provavelmente, não sei se foram as mesmas pessoas, mas as indagações que fizeram a ti fizeram a mim também, principalmente o pessoal aí, que nem o Baroni comentou, os lojistas ali do centro, que eles comentaram que é a época que eles mais possuem lucro, possuem vazão de mercadorias, é essa época entre o início de dezembro e o Natal. E eles se sentiram bastante prejudicados pelo fechamento dessa rua ao meio-dia, porque eles permanecem com o comércio aberto nessa época, durante o sábado à tarde também, para que haja maior lucratividade para eles. Normalmente, no restante do ano, eles trabalham apenas no sábado de manhã, então eles não acharam muita lógica eles permanecerem com o comércio deles aberto no sábado à tarde, se não puderam vender por causa desse fechamento da rua. Eu conversei também com a Genesi nessa semana, porque o que eu falo aqui também, eu gosto de levar as pessoas para não parecer que a gente vem aqui só para criticar, como a gente parabenizou ela na semana passada, também para que seja revisto o ano que vem aquela colocação daqueles postes que tinham a caixa d'água acoplada nos passeios públicos, porque diversas pessoas tinham que ir pela rua para poder transitar ali no centro da cidade. Ela falou que é uma questão de economia, porque a empresa iria cobrar muito a mais para retirar e recolocar, então a gente até entende, mas que no próximo ano seja revisto. Mas o mais oportuno mesmo é a tua colocação dos banheiros públicos abertos, porque no final do ano, o ano passado teve o mesmo problema, o colega Kirsch comentou aqui no início do ano, e agora, como vai ter as festas de Natal e Ano Novo, seria interessante que se estendesse mais para que, principalmente na noite de Réveillon, aí a gente não tenha novos problemas. Obrigado. Obrigada, colega. Eu parabenizo a Genesi, porque este ano, assim como outros, mas esse ano a gente teve muitas novidades, muitas coisas diferentes. Nós tivemos um verdadeiro sentido de Natal. A cidade, assim, o centro está que a gente sente o Natal na pele quando a gente chega no centro. Algumas situações aconteceram, mas como a gente costuma dizer, você não faz omelete sem quebrar os ovos, né? Então, realmente aquela situação de fechar a rua meio-dia até as 8 da noite, é importante, vereador, o que o senhor coloca. Eu passei por ali e te digo que é um pouquinho difícil porque a gente vem com 2 pistas. E quando você chega na Rio Branco, afunila uma. Então ali se tornou um fluxo bem difícil realmente. É de se pensar, talvez, de uma forma, talvez menos tempo, e por ser no sábado se tornou mais difícil, por causa dos lojistas, por causa do comércio, porque se fosse no domingo não teria problema. Quanto aos banheiros, não sei se o gasto é muito alto, mas nós tivemos eventos ali nas Olimpíadas Colonial e nós tivemos os banheiros ecológicos, que foi maravilhoso para todos. Porque o banheiro do palco da estação, eu não sei se ele estava sendo ocupado por algumas pessoas que faziam o espetáculo, né, pelas próprias pessoas, e chegou até mim que muitas pessoas usaram atrás do palco da estação direto como banheiro.
Eu achei tão ruim, né? Uma cidade bonita como a nossa, todos os eventos que estão sendo feitos, talvez a gente pecou nesse sentido. E quanto aos banheiros públicos de fecharem às 10 da noite, eu entendo a Genesi porque nós temos uma lei que prevê até às 10 da noite o barulho. Então, se nós aumentarmos o horário dos banheiros, nós estamos estigando a ter barulho até mais tarde. Se nós temos um horário até 10 da noite para a população, ela é para o executivo também. Então, a partir do momento que aumentar o horário das 10 da noite, você vai estar estigando a barulho até mais tarde, sendo que tem uma lei que prevê para não ser isso, a não ser que ele tivesse fechado antes das 10, eu não tenho o conhecimento disso, mas é importante o que o vereador coloca. Obrigada. Eu acredito que isso só vem a engrandecer o nosso município e as questões do banheiro, como falou o vereador Baroni, é um bom senso. Eu acredito que em datas especiais, como o final do ano, às vezes é impossível fechar dia 31 às 10 da noite. Né? Então é bom rever esse assunto aí e capaz o bom senso de estender um pouquinho mais, que vai até às 11. Eu sei que a lei do barulho é até às 22 horas, mas o pessoal e as crianças ficam no centro, dando voltas e voltas, vão consumir. E, como falou a vereadora, o parque da estação atrás foi não banheiro público, foi pior. E justamente as ruas laterais no escuro também. Então, acredito que isso só vem Amor. Obrigado, Matheus, pela parte. Até, olha, infelizmente, a gente tocar novamente que os banheiros novamente estavam fechados, que a população, isso vem acontecendo, não é a primeira vez, né, que a população procura a gente criticando como se os vereadores, claro, os vereadores são fiscais, mas os vereadores também não são culpados dos banheiros estar lá fechados, né? Então é a culpa, porque estamos usando, se nos pegar usando atrás, como diz atrás do palco da estação, em outros locais, o pessoal chegava e dizia, amor, se os banheiros estão fechados, nós temos que fazer as nossas necessidades em algum lugar. E diziam até os locais que estavam indo, então isso é muito feio. Eu acho que sim, que tem que ter o bom senso, tem que prorrogar o horário, tem que achar uma solução. Quanto à rua trancada, a rua principal de Carlos Barbosa, Buarque de Macedo, trancada ao meio-dia, o uso vai ser às 8 da noite. Gente, a rua não estava sendo ocupada no meio, tudo estava nas beiradas, perto da calçada, instalado caixas, tudo. Eu acho que, bom, tal dia vamos ocupar essa rua, vai ter um evento. Tem que divulgar nos meios de comunicações, a partir das 17 horas estará fechado, porque vamos fazer uso. Às 8 da noite, não tem por que o meio-dia estar trancando aquela rua. Está prejudicando o comércio, está prejudicando muitos motoristas, era muita reclamação. E eu não estou aqui criticando os eventos, evento maravilhoso. O que foi feito pela Genesi esse ano do Natal, pelo amor de Deus, eu acho que é um dos melhores, se não é o melhor que eu já vi. É muito lindo, é de arrepiar. Tenho passado a noite, tenho frequentado para ver. Muito lindo o trabalho que essa moça está fazendo. Nada de crítica, só tem algumas coisas que a gente tem que comentar, porque a população nos cobra. E foi muito bom, Matheus, tu trazer esse assunto. Tem que ser repensado algumas coisas. Obrigado, Matheus. Alf. Obrigado, vereador. Eu discordo um pouquinho da opinião dos colegas. Acredito que a prefeitura que deve saber se ela precisa trancar a rua ou não. Até eu vi um caminhão MUC ali, o caminhão ficou um tempão ali instalando coisas. Aí imagina se a rua estivesse aberta, passando cabos de energia, com um caminhão MUC no meio da rua, seria a mesma coisa que se estivesse a rua trancada. Sem contar que no sábado à tarde, naquele trecho de uns 60 metros, nós temos uns 6 estacionamentos, eu acho. 6 ou 7 estacionamentos, não mais do que isso. Se a pessoa quiser comprar alguma coisa aí nas 2 farmácias ou na livraria, com toda certeza ela pode estacionar em qualquer outro lugar que não seja naqueles 60 metros. Duvido muito que será prejudicado o comércio. Além disso, durante o evento, ficou mais pessoas do que o normal no calçadão. Isso aí já seria uma oportunidade para o comércio abrir as portas
e vendeu o que não vendeu durante a tarde. Então, eu acredito que nessa parte do empreendedorismo, a oportunidade estava lá, nós tínhamos milhares de pessoas no calçadão. Se eles abrissem de noite, por exemplo, iam vender o que não venderam em 5 sábados à tarde durante o mês. Então, eu acredito que não seja uma desculpa trancar as ruas. Eu acredito sim que não trancar a rua e não fazer eventos seja muito mais prejudicial ao desenvolvimento do turismo do que trancar um trechinho desses. Em qualquer outra cidade, no momento que tem um evento, inclusive em Gramado, que foi totalmente pensada para o turismo, estive lá no dia de finados e o trânsito é completamente trancado. Tive que andar 300, 400 metros para ir comprar um chocolate em uma loja. Estive em Porto Alegre também na Semana Farroupilha, tive que andar 1,5 km a pé, porque todas as ruas estavam trancadas e não achei empecilho nenhum. Não deixei de consumir, não deixei de comprar e não deixei de visitar os espaços que eu gostaria. Obrigado pela palavra, Matheus. Sim, vereador, eu estou apenas botando uma crítica à questão de logística, para repensar. Vereador. Só essa questão aí. Parte. Obrigado, vereador. Falei antes no espaço do presidência e volto a ressaltar. Carlos Barbosa cresceu muito nos últimos anos. Nós temos praticamente aí 2 veículos por família. As ruas são as mesmas. Os eventos vão acontecer. A população vai ter que se reorganizar para que tudo ande uniformemente e também que a gente tenha, sim, o desenvolvimento do turismo. Nós não podemos retroceder nesse ponto. A gente entende que tem transtorno, não tenho dúvida que tem transtorno. Mas andar de carro pelo centro não significa que o comércio vai vender. Eu acho que para vender o carro tem que estar estacionado e as pessoas andando de a pé pelo centro. A não ser o posto de combustível que possa reclamar porque fechou, mas a informação que eu tenho é que tinha um espaço para entrar, abastecer, sair na contramão na Elisa Tramontina e poder circular. Mas eu volto a frisar, nós temos que pensar mais longe, pensar 20, 30, 40, 50 anos esse município. Não podemos retroceder no tempo e achar que nós continuamos um município do interior do estado, uma pequena cidade, uma vila, que onde tudo tem que se fazer de automóvel no centro da cidade, ou todo mundo tem que passar de automóvel no centro da cidade. Temos alternativa sim, pode não estar asfaltada, mas tem calçamento, tem ruas, tem alternativa. E eu vou defender o governo nesse ponto, que tem que continuar investindo sim no turismo, e a informação que eu também busquei, porque também me procuraram, e deve ser as mesmas pessoas que procuraram vocês, é que, em virtude de ter passado carros em cima dos cabos, arrebentou os cabos. E teve que refazer a instalação. E isso podia ter um risco, se alguém pisa num fio energizado. Aí o prefeito vai dizer, vai ser responsabilizado pela população de uma eventual morte de uma pessoa, de uma criança, enfim. Por que não fecharam a rua para fazer o serviço? Não é fácil jogar no ar as coisas, eu acho que temos que identificar, sim, outros problemas. Aí nós tivemos eventos grandiosos. É isso que nós temos que comemorar. Fechar a rua meia hora, 1 hora, 2 horas, 5 horas, não mudou muito o comércio, não. Teve algum prejuízo, mas pode ter ganho em outro momento. Obrigado. Então seria isso. Desde já agradeço.